Oi, doutor Calanda, tudo bem? Tudo bem, e você? Agora estamos ao vivo, né? Depois de um certo atritinho, já estamos aqui, doutor Calanda. As pessoas já estão participando, daqui a pouco eu chamo o nosso amigo, doutor Marco Kozorowski. Eu estou comentando, doutor Calanda, que a questão da pandemia, né? Ela, ela já ultrapassou 13 mil mortes, né? Estamos com 202 mil casos. Eu, particularmente, estava fazendo uma apresentação do senhor, no trabalho que o senhor faz, né? Não precisa, né? Mas para fazer a abertura para a TV, o trabalho que o senhor faz na área humanitária, que o senhor fez na Associação dos Magistrados aqui em São Paulo, na AMB, né, Associação dos Magistrados Brasileiros, o senhor tem trabalhado para a conscientização da cidadania como juiz, que o senhor sempre me mostrou isso, né, pacificando essa coisa de, né, estrutura da cidadania, de dar as mãos. Eu gosto muito disso, doutor Calando. Eu queria escutar como é que o senhor está, né? Porque é um momento de. Eu nunca É a pensei na falta vida que que faz essa barbeiro terceira e guerra cabeleireiro. viria por um inimigo invisível, né? Eu estou aqui Como de é que o senhor barba está, comprida. doutor? Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. Muito bem. Enfrentando aí esse vírus vivo, que falam que é morto, né? Mas ele mais tem É verdade. matado do que mostrado que é morto. Então, é um vírus extremamente perigoso e que tem ceifado inúmeros talentos, né? Outro dia faleceu o Aldir Blanc, né? Que era um grande compositor, e eu lembro dele, do Evaldo Gouveia e Jair Amorim, do Terceiro Whisky, que era uma casa de jazz que a gente frequentava, né? E depois, às Uhum. vezes, de trabalhar até de noite, o pessoal ia terminar a noite no Terceiro Whisky. Hoje é uma coisa totalmente proibida, né? Porque quem bebe demais, quem está barrigudo, não vai para a fila do respirador artificial, já encaminha direto para o IML. E agora não temos nem academia mais, né, doutor? Com essas questões, né, do que é essencial ou não. Eu até falo uma coisa, doutor Calando, assim, eu estou até pulando um pouco a nossa pauta, né? Mas assim, tudo é essencial hoje em dia, né, doutor Calando? Assim, toda profissão é essencial, toda vida é essencial, né? Tá muito difícil hoje de lidar com as Mas coisas. tem coisas que são mais essenciais, né? A coisa mais essencial que nós temos é o poder judiciário, porque como é que a pessoa vai ter um direito violado e não tem para quem reclamar, né? O sistema de É verdade. plantões digitais, embora seja moderno, funciona bem, mas muitas vezes a pessoa quer encontrar o seu juiz, aquele que vai proferir uma decisão. Então, eu acho que isso faz muita falta e o próprio judiciário, me perdoe apontar o dedo para mim mesmo, porque hoje é advogado, no passado magistrado, nós não poderíamos ter Uhum. concordado em fechar as portas do judiciário e sair correndo, ficando só os plantões, porque justiça é algo que não pode faltar para a sociedade, né? Até para as prestações vencem, os financiamentos vencem, teria que alguém dar uma resposta para a população. E nós ficamos desamparados porque quem editou o estado de calamidade em razão da pandemia esqueceram do judiciário. E o judiciário, ele próprio, não fez se lembrar, dizendo que as portas teriam que permanecer abertas com pessoas que não estivessem sofrendo grau de risco. Porque eu acho que a justiça é fundamental. Está aí o debate entre o Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro, assoberbando o Supremo Tribunal Federal, no fundo, com uma fofoca e com uma discussão entre pessoas extremamente importantes para o país, o ministro Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro, mas que ao invés de se preocupar o Supremo com aquilo que tem que se ocupar, que é com a pandemia, acabam tentando resolver uma querela de vaidades, o presidente que quer mandar em todo mundo e o ministro
que naturalmente, como um ex-magistrado, aprendeu a mandar e não ser mandado. Então, começa que já houve uma escolha equivocada na figura do Sérgio Moro para integrar o poder executivo. Porque a gente que passa a vida julgando os outros, para migrar para a classe política, teria que passar, no mínimo, que nem dizem que eu passei, 100 anos meditando no Tibete, para poder ter a paciência necessária, a resignação necessária para encarar o debate político. E a inadequação disso está aí, esse conflito absurdo entre o presidente e um dos ministros, que veio para servir e acabou conflitado com o próprio presidente. O presidente, que é um homem inquieto, que é um homem complexo, e não era para ser mesmo, alguém que toma uma facada de cabo virado dentro da barriga e consegue sobreviver, alguém que fez guerra de selva, alguém que passou décadas como baixo clero dentro da Câmara Federal, não pode ser menos complexo do que é o presidente. E décadas atrás, eu levei para ele, eu fui fazer uma visita ao Bolsonaro, que é uma pessoa de quem eu privava amizade, antes dele ser tão importante como é agora, e eu levei para ele um livro que chamava Diários da Presidência, do Fernando Henrique. Aí falei, olha, você pode acabar presidente. Ele falou assim, não, aqui o presidente é você, que eu era presidente da MB. Aí ele falou assim, eu não sou presidente de nada, eu não sei se é profecia ou é praga. Eu falei, não, pode acontecer, né? Qualquer um pode ser presidente. E ele achava que era praga. Certo. Eu acho que era praga mesmo, não era profecia. E o senhor estava certo, né? Porque ele foi realmente uma pessoa que despontou na eleição. Eu acho que até foi um fortúnio, né? Certeza absoluta, porque ninguém pode imaginar que vai pegar um governo numa situação dessa, né, doutor Calando? Quer dizer, é tudo atípico, não é verdade? Como é que legisla em cima disso, governa em Exatamente. cima disso? E Doutor com Calando, tem pessoas algumas muito coisas aqui jovens, que né? ele, né? Ele, o senhor tá falando, começou jovem, né? O pessoal reclama muito, mas também ele está tentando fazer um diálogo entre as pessoas. É que é difícil, né, nessa situação. Não é uma coisa fácil, né? O Tom Cavalcante tem feito imitações do João Dória, que ele chama de João Glória, e do Bolsonaro, que são imperdíveis. Eu tenho, nesses momentos de isolamento social, eu tenho distanciamento social e de isolamento, eu tenho quebrado a rotina e rido muito com o Tom Cavalcante, que é uma pessoa que fazia falta no humorismo brasileiro, que passou muito tempo lá em Portugal e nos deixou órfãos. Agora ele está abastecido aí com Bolsonaro, com Dória, que são figuras realmente que trazem munição, né, para o humorismo brasileiro. Isso não é desfazer de ninguém, faz parte, né, do nosso cotidiano, porque temos, felizmente, cultura livre, teatro livre, televisão livre, Rede Globo descendo a lenha no presidente direto. Em Brasília, a gente dizia quem fosse objeto de manchete no Jornal Nacional, 3 Jornal Nacional derrubava o presidente da República. Acho que já tem mais de 30 jornais nacionais e o Bolsonaro balança, mas não cai. Ele é uma pessoa. Eu vi uma declaração do presidente Temer, né, dizendo que isso da pandemia, ele até aconselhou, decreta aí uns 12 dias, né? Depois você volta atrás. Desligou o telefone e voltou e não fez nada. Ele foi para frente da câmera. É que ele não precisa, eu acho que ele não sabe passar aquela entradinha do Planalto ali sem parar para falar com o povo. Todo dia ele para, né? Mas sabe uma coisa que o senhor me lembra Mas, agora? O senhor tratou muito bem, que o senhor foi presidente da MB. A liturgia do cargo, né? O senhor faz uma distinção muito boa nisso. O presidente da MB, o desembargador Calanda, e o doutor Calanda, que é uma pessoa querida, que era a pessoa que nos aconselhava fora
estando na presidência. O senhor não acha que falta um pouco É. dessa liturgia? Não estou falando dele especificamente, mas essa coisa, a representação do cargo? No Jockey Club, quando tem um puro sangue muito impetuoso, né? Que acaba se matando de tanto se bater contra as travessas das coisas, eles sempre colocam lá um carneiro junto do puro sangue para acalmar o puro É, sangue. Senão o puro sangue morre e não ganha o grande prêmio, né? E eu acho que falta ao lado do Bolsonaro pessoas que possam ajudá-lo, né, a passar esse período tão difícil que ele está passando, né? Ele se cercou por militares. Os militares é são verdade. preparados para matar ou morrer, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a formação deles é para a guerra. Guerra é uma coisa que se mata e que se morre. Então, ele não se conforma em sofrer os ataques do coronavírus 19 e não poder atacar o coronavírus 19 É, dentro daquilo que ele acha que seria o ideal. Então vira esse pandemônio, né? Brigou com o ministro da Saúde, queria reconhecer aqui o trabalho que fez o ministro Mandetta, que é um craque é, nas comunicações, eu acho que mais do que médico, né? Ele é médico da palavra, né? E conseguiu acalmar o povo e gerar uma confiança imensa na população, né? Acabou brigando com o presidente e saindo, porque o é presidente. verdade. Eu tinha um colega que eu adorava, o Sérgio Jacinto Guerrieri Rezende, e ele decorava bula de remédio. Você imagine, ler uma bula de remédio é difícil. E o Sérgio sabia mais de 10 mil bulas, decor. E Meu receitava Deus. remédio para Deus e o mundo, né? E o Bolsonaro me faz lembrar o Sérgio Rezende, meu querido companheiro de tribunal e de apamagem, que sabia tudo de medicamento. Tinha médico que não sabia 1% do que o Sérgio Rezende sabia. E o presidente Bolsonaro, acho que é um decorador de bula, que nem o Sérgio Rezende, e passou a receitar hidroxicloroquina, azitromicina, É etc., que são verdade. remédios que você só compra em farmácia com receita médica, né? É Então, verdade. quem deveria prescrever a medicação? E, lógico, ele age como um combatente, né? Então, ele diz assim, ó, entre a pessoa morrer nessas UTIs aí e tomar hidroxicloroquina e azitromicina, dá logo a hidroxicloroquina e É dá logo a verdade. azitromicina, que se não matar, vai viver, né? É Então, verdade. eu acho que até ele está certo na prescrição cabocla dele, mas a gente que vive em sociedade e que vive com profissões regulamentadas, você é jornalista brilhante, né? Então, eu não me meto a fazer jornalismo, até porque não sei, né? Mas é, Imagina, você que, sabe mais que, que a di- gente. Entendeu? que dirá brincar de feiticeiro ou de médico, duas coisas que não dá para brincar, né? Então, é um momento difícil, de muita tristeza para o nosso país. Eu mesmo perdi vários amigos, poetas, cantores, pessoas comuns do povo, médicos, né? O meu cardiologista, o Calil, contraiu o coronavírus, quase morreu. O Davi Wipe, É verdade. que só se curou porque confessou, né? Que tomou Que tomou. hidroxicloroquina e azitromicina, né? Eu, quando fui para fora do Brasil, ele mesmo falou: você leva uma receita de azitromicina, se tiver muita infecção de garganta, toma. E, e não quis prescrever, mas a minha irmã, que é médica, me fez a prescrição e levei e tive esse mal-estar tremendo fora do Brasil e acabei me curando Que coisa. com azitromicina. Mas É, tossi eles têm. 5 dias sem parar. Até o senhor falando, né? Porque está se falando muito. Eu sei que foge fora da curva, né? Da nossa, mas esse medicamento ele deu algum efeito no senhor? Porque eles estão falando, dá efeito colateral.
dependendo do organismo da pessoa e tal. Mas o senhor só não sentiu muita reação dele? O que eu senti foi que eu tossi uma semana sem parar. Meu Deus do E, céu. e me curei tomando os remédios lá na Turquia que me deram e mais. Tomei uma semana de azitromicina, não melhorei, Nossa, mano. não melhorei, e aí tomei uns remédios árabes lá e melhorei. Nada como a experiência do local, né? O É senhor sabe que verdade. também tem outra coisa que estão falando aqui. Tem uma situação que estão falando muito, que é o seguinte: porque o vírus. Eu vou dando essas pinceladas. Eu fiz um resumo para a gente conversar disso, né? Uhum. Estão falando que esse vírus entrou antes de janeiro, né? Que no finalzinho de dezembro já sabiam disso. E aí fica se questionando, né? O tamanho se a pessoa não tinha que fechar fronteiras, se o exército não tinha que ter barrado isso porque sabia, se deixava ter corrido o carnaval. O senhor acha que isso daria para fazer naquele momento, assim, sem ter todo esse aspecto que a gente teve hoje? Porque também que adianta ficar reclamando para trás, né? Os velhos ditados falam: chuchu de morro acima, água de morro abaixo, não tem coisa que segure. Proibir o carnaval no Brasil seria como revogar a lei da gravidade, esse tipo de coisa. Seria uma medida totalmente inócua, não seria cumprida para cima da população. A própria polícia sairia ferida, machucada ou morta. Então não se dá ordem que não se pode cumprir. Eu sempre, como juiz de ordem, eu Uhum, dava ordem sabendo que seria cumprida e que eu próprio poderia executar aquilo que eu mandava fazer. Então, sempre trabalhei desse modo, evitando confronto com a população, agindo sempre de modo prudente, não é? Você mandava uhum. proceder busca e apreensão de uma criança. Então, teria que ter cuidados, né, para não causar um mal maior para a criança, proteger a vida da criança, evitar uma série de coisas que normalmente são decorrentes. O nosso ofício é difícil. O médico cura o corpo e o juiz, muitas vezes, tem a missão de curar almas, de resolver conflito entre pais e filhos, tentar, de algum modo, compor situações dificílimas, julgar pessoas que tiraram a vida do semelhante, julgar pessoas que roubaram e furtaram bens que são fundamentais para algumas pessoas, conter a população que às vezes se inflama. Então, nós Uhum. juízes somos algodão entre os cristais. É, Nós, eu digo, do tempo que eu fui juiz, que já vai fazer 5 anos que eu saí. o senhor está sempre. Seu discernimento é fantástico, caramba. Hoje o senhor viu que saiu um projeto de lei, uma MP, acho que é uma MP, que está amenizando as questões das ações dos entes do governo, né? Eu vou até pegar aqui a MP. Eu vi, eu O senhor vi, chegou eu a ver vi. isso, né? Acabei de ver meu amigo Então, Gilson Dipp falando que é o fim do mundo, né? São essas então. coisas, são essas pérolas que produzem, né? Para encorajar o servidor a fazer o que ele não pode fazer. Então, o que acontece? Você precisa comprar um desfibrilador, um respirador e não encontra. Você vai ter que pagar a extorsão, pagar um pau para um governo estrangeiro para poder salvar a vida de centenas de brasileiros que precisam disso. Quem é o funcionário que vai assinar embaixo disso? O presidente da República, o ministro da Saúde, né? O ministro da Saúde, meu xará Nelson Teich, ele já olha com um olho para cada lado, completamente desconfiado e temeroso, parece que vai cair uma bomba em cima dele. O pessoal diz que é um Mick Jagger, chama ele de Mick Jagger. E,
E ele chega numa audiência pública, lá numa roda de repórteres, e diz que ele não pode afirmar nada, que não tem previsão de coisa nenhuma, não pode saber da expansão da pandemia, porque os números não são confiáveis. Então, o ministro da Saúde de um país falar isso, você imagina o resto. Eu acho que essa medida provisória é, de algum modo, inconstitucional, porque ela quer livrar o administrador de uma responsabilidade. Então, seria a mesma coisa que dizer, olha, se você está integrando o Exército Brasileiro no meio de uma guerra e você vai ter que atirar com a sua metralhadora, o canhão e o fuzil, você não terá responsabilidade nenhuma por aqueles que você destruiu ou matar, não é? Quem pode assegurar isso? Ninguém. Uhum. Porque se o Brasil, ao invés de ganhar a guerra, perder a guerra, todos aqueles que morreram, que tiveram seu patrimônio destruído, vão reclamar. E na compra e na aquisição de bens, não adianta querer dizer que o leão é manso para todo mundo ficar sentado no circo, porque o servidor público ele está cansado, o servidor de carreira, ele está cansado de ouvir esse tipo de discurso. Pode ser do Bolsonaro, do Lula, da Dilma. Podia vir Deus aqui em carne e osso e dizer para ele É que não verdade. tem perigo nenhum, que a caneta dele, a bique dele, se é que for bique, né, vai tremer, porque ele sabe que os governos passam e a responsabilidade do servidor público não passa. Ele é É. responsável por aquilo que ele assina embaixo e vai responder junto com secretário, comprador, secretário da Fazenda, governador, presidente, né? O Maluf tem os bens bloqueados, acho que até a 10ª geração. Então precisa ainda Uhum. passar mais uns 500 anos para caírem os bloqueios de bens que tem sobre ele, sobre os familiares dele e sobre todos que trabalharam com ele. É verdade. Aliás, hoje eu passei do lado da casa dele ali, né? Pensei exatamente como o senhor. Eu falei, puxa vida, tá vendo? O que foi? Tá? Como é que vira uma situação dessa? Então, Calando, só falar uma coisa agora, que eu fiquei aqui pensando. Eu só viaja, conhece muitos países, né, dessa questão da magistratura, ele fez ter conhecimento, aí, inclusive com entidades internacionais. E aí eu estava vendo uma notícia hoje à tarde, porque eu fico muito interessado quais são os governos que fazem um melhor trato com a questão da pandemia. Eu vi uma questão que é o seguinte: Israel tem um dos menores índices ali de contaminação, e aí, por impressionante que seja, eu li aqui, olha, Cuba tem 1.754 casos e 74 mortos. Como é que é possível um país que é tão sem comida, com um sistema de governo tão complicado, ter, ter, ter controle disso? Ou é porque não se tem dados dessa situação? Cuba está em fase avançadíssima desenvolvendo uma vacina contra o câncer. Então, Pouca verdade. gente, pouca gente sabe disso, mas eu, pouco tempo atrás, viajei aqui no interior do país com uma secretária de saúde de um município do Maranhão, e ela estava indo a Cuba para se Nossa. inteirar do projeto. Inclusive me falou desse projeto e dessas coisas que estão sendo feitas em Cuba, vacina contra o câncer. Então, cumprimentando aqui o pastor Ângelo, e hoje advogado, que está entrando Uhum. aqui no nosso live. Então, o Paulo, que também já falou por aí. Então, É. dizer desse avanço da medicina em Cuba, dizer também do avanço da medicina em Israel. Grande parte das endemias em Israel são muito estudadas. E em Israel não se brinca de autoridade. As forças policiais de Israel são muito respeitadas. Não tem ninguém que desafie a força policial em Israel. E também as autoridades não dão
entrevistas desencontradas, nem informações desencontradas, nem ordens para não serem cumpridas. Essa coisa que tem uma pandemia no país inteiro e cada um resolve o que quer fazer no seu estado ou na sua cidade, enfraquece o poder central de um governo que é realmente o responsável por manter o país vivo. E o Supremo já decidiu aí que cada estado toca o carro para onde quiser e cada município toca o bonde para onde quiser, e o resultado são coisas desencontradas. Um manda fazer rodízio, o outro manda não fazer rodízio, um dá Então. parada total, não é? O outro diz que não é para dar parada total, e nós vivemos nesse choque de opiniões e gente morrendo na rua. A nossa realidade é uma realidade difícil. Nós temos habitações que concentram 20, 30 pessoas dentro de uma casa. Eu mesmo, quando era criança, vivi numa casa que tinha 14 pessoas. Imagine se tivesse que fazer segregação, afastamento social, isolamento social, ninguém podia falar com ninguém. Não seria obedecida essa ordem e estaria todo mundo contaminado. Além das dificuldades da condição social, ficam dando ordens que parecem impossíveis. Talvez se o governo, no começo, tivesse hospedado nos bons hotéis que tem no Brasil as pessoas idosas e as pessoas com elevado grau de risco, nós não teríamos essa expansão imensa da pandemia. Né? Custaria muito mais barato do que comprar respirador a $600 mil, $200 mil, do que hospedar uma hospedagem 5 estrelas. Tudo você pode fazer. Mas vai um presidente Bolsonaro dizer que vai hospedar no Copacabana Palace, nas melhores suítes, pessoa que está sujeita a grau de risco. No dia seguinte está crucificado e depois será responsabilizado e, no mínimo, condenado a uns 600 anos de cadeia. Mas a inteligência... Só ter falado. A inteligência é sempre melhor do que o confronto, do que as coisas na força bruta, né? Doutor, o senhor tem falado, aliás, o doutor Marco Joroski, né, que eu tentei chamar aqui, ele entrar, não está entrando, então estou deixando um abraço aqui, vou tentar chamar ele de novo. A gente tem falado dessas questões aliás, o Marcos Campos também, que é presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, fala dessas questões de tributos, cada ente o que tem que fazer, cada autoridade, a questão do CADIM. Não está muito confuso isso? Não vou falar que é um jurista, uma vez o jurista me falou o seguinte: melhor tirar o ente Estado, deixar a União e a Prefeitura. Mas, na verdade, não está tudo muito complicado, porque a gente não sabe quem que a gente tem que respeitar, né? Aí todo mundo fala assim, mas tem a Constituição. Mas a Prefeitura fala uma coisa, o Estado faz outra. Olha, o Bruno, para mim, é um herói. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu falo muito com o Mário Covas. O Bruno, trabalhando com câncer, o sujeito tem que tirar o chapéu. Mas hoje tirou os carros da rua e botou todo mundo no transporte público. E coitado dele, foi malhado o dia inteiro por causa do transporte público. Ele se contaminava mais. Eu vi na Bandeirantes, no SBT, na Globo. Eu não sei, é meio complicado isso. Manda aí o cara faz, aí o STJ fala, a prefeitura pode mandar no Estado. Às vezes a impressão que a prefeitura é o melhor caso para tomar conta de tudo isso. Não está atrapalhando muito tudo isso, doutor? Eu acho que as pessoas não podem ter pavor, né? Primeiro, qual é a medida adequada? É o isolamento social. É as pessoas permanecerem em casa. E para permanecer em casa, as pessoas têm que ter o que comer. Então, eu fico perplexo quando vejo a prefeitura fazendo blitz para prender o pão do desempregado que está ali vendendo
um badulaque qualquer na rua, e isso só gera desesperança. Eu acho que há momentos e há momentos, não é? Você não vai apagar incêndio com gasolina. Você não vai querer fazer uma parada total na cidade de São Paulo, porque a sua ordem, pura e simplesmente, não será cumprida. São Paulo é a terceira maior cidade do mundo. Se fosse É um verdade. país, seria um dos países grandes do concerto mundial. Então não se dá a ordem que não pode ser cumprida. Eu acho que nós temos que assumir nossos riscos. Hoje, o presidente do Comitê de Notáveis se pronunciou contra esse rodízio aí par ímpar, né? Porque está Uhum. concentrando pessoas no transporte coletivo, tem que colocar mais ônibus, mais metrô, e as pessoas têm que ter o bom senso de andar de máscara, tem que ter o bom senso de manter o afastamento necessário uma das outras enquanto estão na rua. Isso não quer dizer que você nunca mais vai ver sua sogra, né? A 2 metros de distância pode sempre estar em contato com ela, né? Então não existe essa coisa de coisas absurdas, né? A pessoa vive com a mulher dele, então quer que ande a 2 metros de distância da mulher. Só se for japonês, né? Que no Japão tem esse costume, o homem vai adiante, a É mulher vai verdade, atrás. você falou. Agora mudou, agora a mulher vai à frente e o homem vai atrás. Que as mulheres japonesas ganharam grande contexto. Eu estou falando um monte de besteira aqui, mas essa nossa Mas você reunião. sabe que tem razão. Mas você sabe que uma entrevista em cada continente, quando eu acho um colega nosso, um advogado, um jornalista, um amigo. Por exemplo, essa semana eu tô, um colega nosso da Espanha, ele falou que lá os restaurantes colocaram um vidro no meio que pode, né? É, você colocar o vidro no meio da mesa e depois você janta com a tua esposa, vai para casa. Abrir os motéis, né? Mas só pode ir um de cada vez. Doutor, me Então, fala uma mas, coisa. O senhor está me escutando? bom, eu queria deixar aqui um Tá? abraço a todos que participam conosco, né, dessa conversa coletiva, né? Dizer que eu, como juiz, espero que seja revista essa posição do judiciário ficar com restrição ao seu próprio funcionamento, trabalhando só com plantões. Eu acho que só aqueles que realmente não podem é que tem que ficar em casa, o resto tem que funcionar, porque justiça é o artigo mais fundamental de qualquer sociedade organizada. Eu fui horrorizado, mulheres sendo presas no meio da rua porque estavam andando, o ex-presidente do nosso tribunal, Ivan Sartori, ser abordado por guardas civis, queriam prender o Ivan porque ele estava correndo desde moleque, né? Porque o pai dele acostumou a correr do pai e virou um grande atleta. E como todos sabem, o atleta não pode parar de se exercitar, porque faz mal à saúde dele, mais mal do que o Covid-19. Então, aqueles que têm preparação atlética não podem, pura e simplesmente, parar de fazer exercício, porque vão acabar adoecendo. Então, são coisas absurdas que vão decretando. As mulheres, com a sua vaidade, né? Salão de beleza fechado, pode abrir com hora certa, uma pessoa de cada vez, etc. e tal, mas não fechar salão de beleza, salão de barbeiro. Como é que a gente vai cortar o cabelo, né? No fim, vão botar uma tigela na cabeça da gente e cortar que nem que saia do jeito que sair, né? Eu tô aqui com essa barba porque o barbeiro tá de segregado lá. Então, eu acho que essas coisas extremas só trazem outras consequências extremas. Vejo com preocupação nosso presidente
sendo questionado por bobagens, não é? Ele fala demais, o presidente não pode falar demais. Teve um colega seu, jornalista, que foi chefe da Hum. comunicação, não sei o nome dele, e que falava em nome de Tancredo Neves, que era um gênio Ah, da comunicação, né? Depois virou governador do Rio Grande do Sul. E eu acho que tem que delegar quem foi. Isso não pode, não é tarefa para general, é hum, tarefa para um jornalista experimentado e que assim mesmo vai chegar lá e vai apanhar. Então, né? Verdade. tem qualquer posto no Palácio do Planalto, no Ministério do Presidente, pode ter militar da ativa, reformado, como ele quiser. Mas a área de comunicação pode ter conselho de um general, mas tem que ter um jornalista de verdade, tipo da Atena, tipo Walter Cilione, à Oh, frente da obrigado. comunicação, né? Senão o resultado é esse que nós temos vindo. Comunicações conflitantes, brigas sem parar, dia e noite sem parar, Rede Globo brava, É. Estadão bravo, a Folha de São Paulo brava. Então, tudo isso recomenda ponderação. O senhor sabe que hoje eu vi a declaração dele. Coitado, acho que ele até estava tentando se segurar hoje na coletiva que ele deu. Não, eu falo. Estava até tentando segurar. O senhor sabe que eu quero falar uma outra coisa? O senhor que foi professor também, é a questão do Enem, doutor Calandra. Porque assim, avizinha-se o Enem. Duas coisas vão se avizinhar. O Enem, novembro, e as nossas crianças não estudaram nada, né? Elas foram para o mundo virtual, não tem nem internet para algumas. E a outra questão vai judicializar, acho eu. E as eleições, né? Quer dizer, a gente está no meio do negócio, agora tem eleição. Tem Tudo meio coisas que complicado. tem coisas que teriam que ser claras, né? E eu acho que o ministro Barroso, que é o atual presidente, acho que já até assumiu, né, o TSE, deveria deixar absolutamente claro que não vai ocorrer eleições esse ano, né? Uhum. O próprio parlamento já deveria promulgar uma emenda constitucional, ou o que for necessário, alterando a data das eleições. Porque no meio de tanta morte, de tanta tristeza, tanta dor, e com tanta dificuldade financeira, que as pessoas não têm dinheiro para pagar uma condução para ir votar, fazer uma eleição nessa hora é como numa Paris bombardeada, você dizer, não, vamos recomeçar a guerra porque nós apanhamos mais do que devia. Então, eu acho que isso aí Verdade. é o absurdo dos absurdos. Com todo o bem que eu quero o ministro Barroso, que é meu amigo pessoal, eu digo que não é possível realizar eleições esse ano. Isso tem que ser readequado para o ano que vem. O Enem, do mesmo modo, a criança carente, muitas vezes com acesso É, precário, os talentosos vão vencer as dificuldades, mas aqueles que não têm tanto talento, essas dificuldades vão barrar aquela preparação mínima que deveriam ter. Então fica aí também a nosso pedido ao ministro da Educação que bote uma dose de bom senso nessa maluquice toda e que diga que esse exame fica para o ano que vem, né? O ano letivo está mudado, porque ninguém pode ter aula. Vamos dar um choque de realidade nas coisas e não querer inventar moda onde a realidade fala o contrário. Está me dizendo aqui que a prefeitura de Itapeva, se não me engano, então, para ver man- isso. mandou fechar os escritórios de advocacia. Senhores advogados, mandado de segurança contra o ato do prefeito de Itapeva. Ninguém pode fechar escritório de advocacia. Nem igreja, nem congresso, nem senado.
nem nada disso. São ferramentas indispensáveis para a vida democrática e para a existência de um Brasil livre. Doutor Calanda, desculpa, eu vou perguntar, porque assim, eu gosto tanto de ser eminente do senhor, duas coisas que essa semana me irritaram. Primeiro, se teve Covid, o exame do presidente, se não teve, eu, por exemplo, eu fiz o exame, eu quis mostrar, porque eu achei que todo mundo tem que fazer o exame. Mas tem que ser 2 exames. Aí ficou discutindo o estado de São Paulo, se mostra o exame, tira o exame, se o exame é real. Eu acho tão desnecessário, né? E a questão também da gravação da reunião ministerial. Imagina o senhor, presidente da ANB, grava o negócio, todo mundo quer mostrar para todo mundo. O senhor não pode nem torcida. Eu acho que tem coisa que é judicializar uma coisa que vai Que ter dirá prejuízo. outros ruídos, né, que saem durante essas gravações. Mas, de qualquer modo, a minha visão sobre isso é que o direito não é porque é presidente da República que ele vai ter que revelar a seu estado de saúde. O presidente da França tinha um câncer gravíssimo e nunca ninguém soube nem que ele tinha câncer. Morreu. Não sabia. E ele teve uma amante a vida inteira, nunca a imprensa francesa diz que ele tinha amante. Porque é verdade, na França há um pacto de jornalismo que não se fala de vida privada, não se mistura vida privada com vida pública. Eu acho que isso é fundamental. E essa coisa de americanismo, querer imitar, porque o Trump mostra, porque o outro mostra, cada um age segundo acha que tem que agir. Um exame médico pode revelar fragilidade orgânica de um presidente e orientar, por exemplo, ele que já sofreu um atentado, a pessoa que decifre nas suas fraquezas celulares um veneno eficaz para matá-lo, já que a faca não funcionou. Então, eu acho que isso, além de estrategicamente errado, fere a Constituição, e eu jamais deferiria qualquer medida nesse sentido. E também essa coisa de vida pessoal, né? Vida pessoal, privacidade, misturar uma coisa com outra. E uma das coisas que foi discutida agora foi o exame médico e outra essa publicidade em torno de uma gravação privada de uma reunião pública de ministros. Ou seja, cada ministro assume um compromisso público de cumprir a Constituição quando ele assume seu cargo. Então, nada que não seja republicano deve ser dito nessa reunião. E, se for dito, as pessoas poderão ser responsabilizadas, mas nunca ferindo a intimidade de quem não falou nada que pudesse comprometer. Né? Na verdade, a Globo hoje baixa o sarrafo no Bolsonaro e na AGU, quando a AGU, na verdade, o que ela está defendendo é o direito à privacidade dos demais ministros que não estão sendo investigados de coisa alguma. E aquilo que disseram nessa reunião foi em caráter reservado, não é publicado na Praça da Sé. Coitado do governo que tenha que revelar os seus segredos todos a todos os governos do mundo e a todos os seus inimigos do mundo. Verdade, você tem razão. O governo não é para isso. Então, eu acho que também não seria motivo. Eu fico chateado de ver que o ministro Sérgio Moro despiu a toga, mas continua juiz. E vai continuar juiz até 2022, quando será um dos candidatos a presidente da República. Itapeva não está fazendo papel, fechou igreja também, Itapeva. Olha, quem mandou um abraço agora, o Ângelo que falou, viu? Agora, quem mandou um abraço para o senhor agora
Foi o doutor Thales Castelo Branco, que foi presidente do IASP aqui, está mandando Meu, aqui o recado o do senhor. Thales é um irmão querido, queridíssimo, um dos É, melhores advogados criminalistas do nosso país. Está fazendo é falta, verdade. viu, Thales? Está fazendo É, falta. ele é bem participativo nas redes sociais e fala ali algumas coisas mais pontuais, às vezes que desafogam na Constituição. Gosto muito dele. Olha, doutor, só para o senhor ver aqui, a economia a gente está tão devastada, o dólar já chegou quase já bateu R$ 6, voltou para 5,95, né? E o pior de tudo isso é que assim, a gente não tem plano de voo de volta, doutor Calanda. Isso que assusta um pouco, né? Você não é que é o governo federal ou o governo estadual. Ninguém aqui está pensando na volta. Que todo mundo está falando, a economia não funciona. Tudo bem, não funciona. Mas ninguém pensa na volta, né? Isso aí não é o que devia estar sendo discutido agora. Vamos fazer um plano de volta. Eu vi que o Bolsonaro hoje foi falar com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo. Mas tem que ser rápido também, né? Porque ficar aí todo mundo parado em casa, como é que eu vou pagar as minhas contas aqui de água e luz? Eu tô calando. Eu não É. tenho mais, né? Vou E começar a se não vender as paga, coisas dentro de casa. e se não pagar, como é que essa Besp vai produzir a água que você bebe? É verdade. Né? Nada cai do céu. A água cai do céu só de vez em quando. Né? Mas para chegar na torneira das casas, é um processo de tratamento, industrialização, que custa muito caro. E para termos isso e não sair barro na torneira, que nem lá no Rio de Janeiro, tem que É, ter uma entidade eficiente como essa Besp. E como é. são várias companhias de água, Sanebave, que é onde eu estou em Vinhedo, também é uma companhia Hum, bastante eficiente. ela é boa, ela é boa. Olha, Mas deixa eu falar. Fale, fale, fale. eu queria deixar também registrado, já que nós temos o Thales aí na linha, que muitos magistrados, às vezes, acabam endurecendo demais os seus veredictos, a função, e eu vou repetir para mim mesmo, a função do magistrado não é de carcereiro. Ele não é melhor ou pior quanto mais gente ele prende. Ele é melhor ou pior segundo o nível das sentenças que ele dá. Então, nós em São Paulo, que já tivemos o TACRIM, que foi motivo para todos nós, Tribunal de Alçada Criminal, Uhum. exemplo no Brasil inteiro, Seção Criminal do TJ, e o próprio STJ, que foi constituído há pouco tempo, não é? Tem lá o ministro Sebastião e outros luminares que tem lá no STJ. E o que falta, às vezes, é uma atenção especial com as pessoas que estão presas, né? Porque confundem prisão preventiva ou prisão temporária com pena de prisão perpétua. E a gente que está na advocacia hoje em dia, e processos que tramitam lá no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes o ministro não lê o que a gente escreve. Não é que a gente escreva 200, 300 páginas. Estamos ali como última e derradeira instância. Queria dizer que essa questão de foro privilegiado é, como eu sempre disse, foro desprivilegiadíssimo, porque causa lesões Uhum. enormes ao direito de defesa. Por isso que o Regis de Oliveira defendeu a extinção desse tipo de foro especializado e eu também defendi a mesma coisa. Pena que não conseguimos eliminar essa mácula que tem na Constituição brasileira. A pior coisa que tem. Porque foi criada Verdade. quando nós imaginávamos que lá uma vez em 10 anos um deputado seria processado, que lá uma vez em 20 anos um senador seria processado, que lá uma vez em 20 anos um governador seria arrastado atrás do senador, do deputado, para o Foro de Brasília. E hoje Uhum. nós temos uma proliferação disso e acaba se traduzindo em negativa de defesa. Hoje, defendo um caso da Paraíba,
E hoje conseguimos, depois de muita luta, libertar o motorista de um prefeito, e o próprio prefeito está preso há mais de 5 anos, 5 meses, como se ele estivesse já cumprindo uma pena. Ainda não foi julgado, instrução encerrada, denúncia oferecida, e o homem continua preso e ninguém lê aqueles argumentos que deveriam libertá-lo. É médico, é idoso, está doente, teria que ser sacado do presídio, porque não existe ainda pena de morte na legislação brasileira. Propriedade, isso. É um desperdício de tempo até. Mas o problema, o que o senhor achou que teve dos dois lados? É falta de sensibilidade, é isso? Porque ou é acúmulo de processo, quando se trata assim? Processo não, da própria sistema carcerário que está ali, está tudo entupido, né? Tem muita gente querendo aparecer na televisão, defender casos famosos, né? Mas advogado criminalista, um talento, que vá para a briga realmente, porque não é uma coisa fácil defender um criminal. Então, é preciso muito talento. O Fernando, filho do Tales, também é um grande criminalista. E vários. O Durso é um É, bom criminalista, é né? verdade. E que se enveredaram na defesa criminal. Mas nós precisamos de gente jovem, que defenda a advocacia criminal. Não pode o advogado criminal levar um carimbo de que está defendendo pessoas culpadas. O advogado criminal ele tem que ser recebido com muita, com muita cerimônia, com muita reverência pelos juízes, porque ele está ali falando em nome da liberdade, né? Na Borbulhões, que foi e é um dos grandes advogados brasileiros, ele foi estagiário de um colega meu no estado de Alagoas, que era desembargador, né? E ele tinha uma admiração, ele nutria um Uhum. respeito por esse colega, que eu não estou lembrando agora o nome para dizer o nome completo, era doutor Zé Carlos, né? Que foi um dos grandes expoentes da advocacia e da magistratura brasileira. Pessoa preparadíssima e que ensinou os primeiros passos para o Nabor Bulhões, que é um dos grandes e talentosos advogados criminalistas do nosso Brasil, sem prejuízo de outros, do Tales, do Cid Vieira, o Cidinho não é na parte Uhum. criminal, mas toda essa turma precisa se animar, porque o Brasil, mais do que nunca, vai precisar da advocacia criminal acesa, ligada, funcionando, e das portas dos tribunais abertas, porque se tem bombeiro para apagar Verdade. incêndio, se tem polícia para prender gente, tem que ter juiz para julgar as pessoas e até para poder dar os direitos que às vezes são negados. Tem gente que tem É. valores imensos para receber na poupança. Eu julguei no tribunal processo de poupança, e eu me lembro que uma vez eu joguei vários casos, 1000 e tantos casos, e um colega me ligou chorando, falou, olha, faz 10 anos que eu estou esperando uma solução do processo do meu pai. Ele não queria morrer sem ver essa solução. E meu pai, que foi seu colega também, desembargador, pediu para te ligar e agradecer que você julgou. Não importa o que você decidiu, importa que você julgou o caso 10 anos depois, mas julgou. Nossa. Doutor Calanda, assim, indo já para a infra final, para não tomar mais tempo do senhor, o senhor está falando do judiciário agora. O senhor não acha que o Covid vai ficar, né? A gente não tem. Vai ser que nem a AIDS, o Ebola, nas proporções, né? A gente não tem remédio para isso ainda. Mas o que vai ficar agora e vai iniciar, o senhor não acha que agora, se essa quarentena abrandar, se a gente tiver agora as questões de fórmulas para sair para trabalhar, né? Protocolo, o senhor não acha que vai encher o judiciário agora vai encher
pedido de questão trabalhista, de questão de direito de empresa de falência. Não vai abarrotar o judiciário agora, toda essa história, porque não se organiza nada? O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pinheiro Franco, cujo pai era meu amigo, mogiano que nem eu, e Geraldo é meu colega de turma, de concurso na magistratura, ele já criou uma instância de mediação e conciliação para socorrer esses primeiros momentos. Mas eu acho que quem Ah, é? tem que dar o primeiro passo é a justiça. Eu acho que a justiça não pode se colocar em quinto plano, portas fechadas, todo mundo recolhido em casa, porque só devem ficar em casa as pessoas realmente que tenham risco de contaminação, com os cuidados necessários, abrir as Uhum. portas da justiça para o povo, para pararem de fazer besteira e não ter ninguém não ter um juiz que possa dizer não. O presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, diz que o Supremo já julgou 1.600 e tralalá de causas envolvendo Covid-19 e envolvendo a pandemia. Mas não é, a Nossa. justiça não é só o Supremo, né? A justiça é a STJ, são os demais tribunais. O modo digital de agir veio para ficar, mas nós precisamos simbolicamente abrir a porta dos tribunais para dizer que a justiça é essencial, como é a polícia, como é a parte médica, como são todas as partes. Eu, como velho mesmo, a porta de fazer 75 anos, eu digo que justiça é bem de primeira necessidade em qualquer sociedade civilizada, colocado em segundo plano e ninguém ainda ter reclamado disso. Eu acho que se Loureiro tivesse vivo, Zé Eduardo Loureiro, Uhum. se o Cid estivesse vivo, se o Rubens Aprobato Machado tivesse Não. vivo, alguém estaria gritando aí que nós somos artigo de primeira necessidade e não teria nenhum prefeito para fechar escritório de advogado. É verdade, doutor Carlos, você tem razão. Aliás, o doutor Rubens vai ficar louco com isso. Ó, eu queria muito o senhor. Eu conheci o senhor antes do doutor Rubens, né? E depois o senhor teve comigo, né? Quando eu estava lá na ordem com ele. Dizer que eu agradeço muito a Deus ter amizade com o senhor, ali como o pastor Ângelo está falando ali, né? O Kojorowski, todo mundo que lhe conhece e a doutora Lucy sabe dessa capacidade que o senhor tem de abrandar. Eu me lembro de uma frase do senhor, tô, para, para dizer uma frase do senhor quando eu me separei, e o que eu gosto muito para o pessoal entender, que é aquela mochilinha que traz as roupas, leva amor e carinho compartilhado. Eu nunca esqueço disso, doutor Leandro, que é quando a gente se separa. No momento que eu É, estava ali numa dificuldade, o senhor falou, olha, tem que pensar que o amor que vai e volta, né? O é, senhor tem essa característica, né? Eu acho lindo isso. Eu queria agradecer muito essa amizade que o senhor dedica a gente, viu? E ao cidadão, porque já vi o senhor julgar algumas coisas, que nem o caso do bebê, né, como juiz lá no tribunal, quando eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu agradeço, viu, a amizade. E essa coisa leve que o senhor traz, né, para a gente. é, Pena que já está acabando, né? é. Mas eu quero que o nosso presidente Bolsonaro, que tem o nome de Messias, não é à Ah, toa, deixa eu né? falar, o Gustavo Mesquita, que é o presidente da Associação, da Associação dos Delegados, está assistindo agora aqui também, viu? Só para dar uma chamada nele, viu? Um abraço ao doutor Gustavo, meu irmão, que foi delegado de carreira, passou 40 e tantos anos dentro da polícia, não perdeu o hábito de polícia, continua acordando no meio da noite, quer sair correndo, mas é, essa realidade nossa, eu queria também homenagear os policiais que não estão de quarentena nem de coisa nenhuma, estão aí trabalhando, É, se sujeitando a todos os riscos. O que nós precisamos é respeitar direitos, respeitar a Constituição. O presidente Bolsonaro, pelo amor de Deus,
contrate um jornalista para cuidar da comunicação. O general pode o senhor guardar lá na reserva. Põe um jornalista de verdade, alguém que pode ser que fala muito bem e dá show até para jornalista, né? Se ele fosse seu porta-voz, o senhor não teria metade da encrenca que o senhor está tendo aí, porque a sua formação militar é que provoca esses choques todos. Queria também homenagear a mulher que faz parte a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que é uma pessoa muito querida, a Damares Alves, que é minha amiga desde o tempo que era estagiária na Câmara, do Josué Benson, e dizer da alegria que eu tenho de passar esses momentos falando como se fosse apenas nós dois, mas falando para as pessoas que nos veem, ouvem, que Deus possa proteger nosso país, nossas famílias. Essa enfermidade é um inimigo mortal, mas outros inimigos mortais nós já enfrentamos e já vencemos. Entre 5 milhões de espermatozoides, nós somos o único que fertilizou um óvulo. Portanto, para quem lutou com 5 milhões, lutar com um vírusinho, eu acho que é café pequeno. Vamos plantar no nosso coração um desejo de vitória, vamos pedir ao nosso presidente calma e vamos pedir ao nosso Congresso, nosso Senado e Câmara, que tenham, nesse momento, calma, tranquilidade, porque isto vai passar e nós brasileiros vamos ficar. Você falou do dia depois, o dia depois do brasileiro é dia de trabalho e é dia de talento. Aquilo, ainda hoje, nós remendamos aqui em casa uma cremalheira de um portão automático com um pedacinho de pedra. Então, o brasileiro faz isso. Se fosse um alemão, precisava derrubar o portão. Então, nós cortamos um pedacinho de pedra e calçamos o portão, está resolvido o problema. Abraço, Walter. Beijo grande a todos. Tchau, Calenda. Obrigado, viu? Deus lhe abençoe. Amém.